Muito bem, Piperno, nós estamos vendo vários apoios, a gente está relatando aqui tantos apoios recebidos pelo Bolsonaro, quanto os apoios recebidos pelo Lula, mas a nossa audiência também está muito preocupada na parte prática. O que muda isso? Enfim, quando a gente vê alguns economistas liberais apoiando Lula, quando nós vemos alguns governadores apoiando Bolsonaro, no voto, isso realmente tem impacto? Paulo, boa tarde aos colegas da nossa audiência, depende. Então, você, por exemplo, quando você tem os apoios dos pais do Plano Real, né? Aí o principal quarteto que criou o Plano Real, Pedro Malan, inclusive, foi o principal ministro da área econômica do governo Fernando Henrique durante os 8 anos de FHC. O Armínio Fraga foi o presidente do Banco Central no segundo mandato, né? O Pércio Arida foi também um dos formuladores dessa brilhante criação econômica que foi o Plano Real. E aí, então, esse tipo de apoio, ele sinaliza um gesto ao mercado. Então, é claro que ele é muito importante do ponto de vista simbólico, para falar, olha, mercado, eu estou com gente responsável e gente que, aliás, transformou a economia do Brasil para muito melhor. Né? Os formuladores do Plano Real. Para quem não se lembra, para os mais jovens, o Brasil tinha taxas anuais de inflação que passavam aí dos 5.000%. 5.000%. O Brasil chegou a ter inflação mensal de 84% no último mês do governo Sarney. Então, esses caras, eles fizeram o maior plano econômico da história do país, o principal plano econômico da história do país. Mas isso tem uma sinalização muito mais simbólica. É uma forma de melhor interlocução com o mercado. Quando você tem, por exemplo, a Simone Tebet, aí, ela foi, afinal de contas, a terceira colocada nessa eleição. Ela foi, sim, uma das surpresas desse 2022. Até 6 meses atrás, ela não passava de uma quase que desconhecida, quase que anônima senadora do Mato Grosso do Sul, que teve um protagonismo na CPI da Covid, mas foi só aquilo. O pai dela, sim, tinha sido um senador importante, presidente do Senado e tal, mas ela não. E ela sai dessa eleição fortalecida. Então, é óbvio que o apoio dela, principalmente sendo ela quem é, uma representante de uma região muito forte no agronegócio, é importante, sim. E até porque ela tem um perfil político muito diferente do Lula. Ela jamais foi uma mulher de esquerda, longe disso. Ela é uma mulher de centro-direita para alguns, enfim. Mas o fato é que esse é o tipo do apoio que agrega. Como já foi o PDT, como já foi o Ciro. Agora é o seguinte, o Ciro muito envergonhado, e o Conrado tem razão em relação a isso. Agora, é importante sinalizar também o seguinte, o Lula não precisa do apoio de 80%, 90% do eleitorado dela, como alguns petistas e talvez institutos de pesquisas superestimam. O que faltou para o Lula fechar no primeiro turno foi meio Ciro. 1.800.000, né, sabe? Metade do que o Ciro Gomes teve. 3% faltaram ao Lula 1,57%. Então, se o Lula tiver, se ele conseguir atrair metade do eleitorado da Simone Tebet, já dá e sobra. Agora, veja, o Conrado fala realmente de um suposto novo perfil político do Brasil, como alguns comentaristas e tal acabam, de certa forma, se iludindo com isso, insistindo. Tem a parte chapa branca que também adora, né, anabolizar aí todo esse suporte que o presidente Bolsonaro tem, mas é importante lembrar o seguinte, não é que o país queira de novo o bolsonarismo. Só se o país quiser o bolsonarismo com o Lula presidente, porque o Lula teve 6.200.000 votos a mais. Então, que bolsonarismo é esse que o país sinalizou? Agora, vejam, o Congresso, ele mantém o perfil das duas últimas eleições. O que há, sim, é uma grande dança de cadeiras. O PL, o Partido do Presidente da República, de fato ficou muito maior. Ele foi individualmente o grande ganhador dessa eleição. Ele teve 99 deputados, uma bancada, né, exuberante se a gente considerar a fragmentação atual. Porém, ele não muda o perfil do Congresso. A Dilma, quando teve que lutar contra o impeachment, ela teve 137 votos. O PT e os partidos de esquerda agora elegeram 125. Se pegar mais um ou outro desgarrado aí do MDB, PSD, vai bater no que teve a Dilma, vai bater no que tem a esquerda hoje. Então,
a esquerda ficou exatamente do mesmo tamanho. O mesmo PT, tendo agora, o PT e a sua federação, chegado a 80 cadeiras. O PT, na última, elegeu só 56. Mas não é que também houve um crescimento da esquerda por conta disso. Houve também, dentro da própria esquerda, uma dança de cadeiras.